Novidades no Flamengo na busca por um atacante, até o nome de Taremi surgiu e o vídeo de hoje do canal do Nicola traz se há alguma possibilidade de acordo. Bora falar também sobre a discussão forte entre Memphis Depay e Félix Torres em treino do Corinthians, o último antes do clássico contra o Palmeiras. Já no Verdão, cifras bilionárias. O Palmeiras deve fechar os 7 primeiros meses do ano com uma arrecadação superior a R$1 bilhão, vem recorde por aí. Para completar, Tripítio pode chegar ao São Paulo, as últimas do mercado, bastidores, finanças, boa notícia no Vasco, John fora do jogo do Botafogo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias com informação da Portuguesa. A Lusa já tem mais de 2.000 ingressos vendidos de forma antecipada. Não é bem vendidos, né? Mas 2.000 ingressos garantidos. Isso porque a promoção para a partida de sábado contra o Misto, jogo de volta da segunda fase da Série D. E sócios torcedores, 2.000 sócios torcedores já garantiram o direito de estarem no estádio. Se você não é sócio torcedor e quer assistir ao jogo sem pagar nada, basta virar sócio torcedor. Há inclusive categorias sem custo. Bora falar agora sobre John. O goleiro do Botafogo está fora da partida dessa quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, jogo da volta da Copa do Brasil. A saída dele tem tudo a ver com a negociação avançada com o West, uma operação que vai gerar na casa dos 10 milhões de euros ou 64 milhões de reais, valor que já inclui bônus. A tendência é que assim que o John for anunciado como vendido, que o Botafogo confirme a chegada de Neto. Goleiro de 36 anos de idade, já passou pela seleção brasileira, o atleta já rescindiu seu contrato no Bournemouth, fazia pré-temporada nos Estados Unidos e também já chegou ao Brasil para passar por exames e assinar com o Botafogo. Ótima contratação de um goleiro de altíssimo nível e que também era pretendido pelo Flamengo. Para a partida contra o Red Bull Bragantino, nem Neto nem John estarão à disposição. O John à espera do acordo definitivo com o West Ham, o Neto cuidando das últimas tratativas. Só para completar, destacar a frase de Carlos Augusto Montenegro, uma das pessoas mais importantes na história do Botafogo entre dirigentes. O Carlos Augusto Montenegro afirmou que o John Textor quer seguir no Botafogo, mas tem um pequeno grande problema, ele não tem dinheiro para isso. Bora trazer a boa notícia em relação ao Vasco. A Justiça do Rio aceitou o pedido de antecipação de receitas no Cruz Maltino. Vale a lembrança de que por estar em recuperação judicial, qualquer movimento que o Vasco faz precisa ser acompanhado e autorizado pela Justiça, especialmente movimentos grandes como esse. E a Justiça concedeu o direito de o Vasco antecipar receitas das vendas do Orelhano, que foi para o Cincinnati, e do Cleiton negociado com o Rio Ave. São cerca de 12 milhões e 900 mil reais a que tem direito o Vasco pelo Cleiton e mais 8 milhões e 300 mil pelo Orelhano. Importante lembrar que por antecipar receitas, o Vasco perde entre 8% e 15% dessas operações, são operações bancárias e esse é o trâmite natural. De qualquer forma, com a entrada do dinheiro, o Vasco vai ter um pouco mais de fôlego para pagar salários e eventualmente buscar reforços no mercado. Cruz Maltino, que ainda não venceu desde a volta do futebol, depois da Copa do Mundo de Clubes, são 7 partidas com 4 empates e 3 derrotas. Hora de falar se Tripítio, o lateral direito argentino que pertence ao São Lourenço, pode virar reforço no São Paulo. Essa especulação ganhou um pouco mais de destaque entre torcedores do Tricolor, com a lembrança de que Tripítio e Hernan Crespo trabalharam juntos no Defensa e Justiça. O treinador do Tricolor teria indicado, sugerido ou dado aval para a contratação. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante no São Paulo para perguntar em que pé estava essa negociação e dá para dizer que não haverá acordo. Não porque o São Paulo não gosta do Tripítio, mas porque para tirá-lo do São Lourenço haveria necessidade de investimento. O lateral tem contrato com o clube argentino até 2027. E o São Paulo, como eu venho contando há vários dias, não tem capacidade de investir na compra e aquisição de direitos econômicos. Só podem chegar jogadores livres no mercado, ou que venham por empréstimo ou de forma gratuita. Foi também por causa disso que o Tricolor não conseguiu avançar nas tratativas com Carabalí, Advíncula e Fabrício Bustos, outros jogadores que tinham o aval do treinador argentino.
Só para completar, lembrar que o Tricolor lançou sua terceira camisa em homenagem a Rogério Ceni no título mundial de 2005, camisa preta bonita. O grande problema é o preço. A camisa na versão masculina sai por R$ 499. Bora contar que na noite dessa terça-feira tem quartas de final da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Jogos da volta e eu separei uma sugestão para você. A ideia é te deixar na cara do gol. Temos Novo Hamburgo e Gramadense. Tô indo na vitória do Novo Hamburgo. Tem Aimoré e Lajeadense. Tô indo na vitória do Aimoré ou no empate. Tem também Internacional de Santa Maria e Bagé. Tô indo na vitória do Inter ou no empate. Se esses três resultados acontecerem, meu 100 se transformam em 220. Para você pegar essa dica é só pegar o link que está no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e vem se divertir comigo. Combinado? Hora de falar sobre o Palmeiras, que terá em 2025 a maior arrecadação de sua história desde a fundação do clube. O recorde atual pertence a 2024, quando o Palmeiras foi capaz de faturar 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas, em julho, o Palmeiras já havia alcançado 1 bilhão de reais. O número de julho ainda não foi divulgado de forma oficial. De qualquer jeito, já dá para saber que nos 6 primeiros meses do ano, ou seja, entre janeiro e junho, o Verdão foi capaz de embolsar 771 milhões de reais. A previsão para esse primeiro semestre era de 427 milhões de reais. São mais de 300 milhões de reais a mais em cima daquilo que havia sido projetado. Entre outros motivos, porque o Verdão não havia estipulado nenhuma receita ou arrecadação em relação ao Mundial de Clubes, competição que assegurou ao Palmeiras 152 milhões de reais em prêmios. O Palmeiras também garantiu uma série de vendas e é capaz de cravar que até julho já ultrapassou 1 bilhão de reais graças às vendas de Estevão para o Chelsea e de Richard Rios para o Benfica. É natural, é óbvio, é absolutamente salutar que o Palmeiras terminará o ano de 2025 com receitas bem superiores a 1,2 bilhão da temporada passada. Dá para imaginar 1,5, talvez até 1,6 bilhão, até porque no segundo semestre, em geral, os clubes arrecadam mais do que no primeiro semestre. É uma série de receitas especialmente ligadas a TVs e prêmios em competições nacionais e sul-americanas. Muito dinheiro para um Palmeiras que pode ser mais ousado nas contratações. Por falar em dinheiro, tem aquela história de que dinheiro chama dinheiro, certo? Pois bem, o Palmeiras acaba de anunciar mais um patrocínio, dessa vez para o calção, a de Itália Panelas, que assina contrato até 2029, julho de 2029, contrato de 4 anos, 4 milhões de reais por ano, com mais 2 milhões de reais em bônus. Hora de falar sobre o Corinthians. Memphis Depay e Félix Torres discutiram de forma dura no último treino do Timão, antes do confronto contra o Palmeiras, marcado para essa quarta-feira no Allianz Parque, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A treta aconteceu no início da atividade, que reunia titulares e reservas. Os dois se desentenderam, começaram a bater boca, outros jogadores tentaram separar a confusão, não conseguiram, e houve a necessidade de Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Corinthians, que estava acompanhando o treino do lado de fora, entrar para acabar com a confusão. O clima ficou tão ruim que o Dorival Júnior decidiu encerrar essa atividade de titulares contra reservas e levou a equipe principal para um outro campo, para um trabalho tático climão. Eu não acho que isso vai fazer diferença na partida contra o Palmeiras. Até porque há coisas muito mais importantes num Palmeiras versus Corinthians e Corinthians versus Palmeiras do que uma discussão entre um reserva, o Félix Torres, e o titular, o Memphis Depay. Mas é importante fazer esse registro, informação que foi divulgada nesta terça-feira pelo site Globo Esporte. Só para completar, em relação ao Corinthians, vale a lembrança de que o Memphis já havia se desentendido com o Gustavo Henrique em março desse ano, no intervalo de um jogo contra o Barcelona de Guayaquil na Libertadores da América. De qualquer forma, apesar dessas duas confusões, o que eu escuto de relatos de pessoas que trabalham no Corinthians é de que o Memphis tem uma relação até que boa com os demais atletas, apesar de uma série de condições no seu contrato muito melhores do que a do restante do elenco, entre outras coisas, o custo de 6 milhões de reais por mês e prêmios estratosféricos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo, que não conseguiu fechar com o Lucas Beltrán, centroavante argentino da Fiorentina, e tentou nas últimas horas a contratação de Taremi, atacante iraniano que já passou muito bem pelo Porto e agora defende a Inter de Milão. As duas informações foram divulgadas pela imprensa italiana nessa tarde. Em relação ao Beltrán,
Fim das tratativas, o Flamengo havia se acertado com a Fiorentina, tinha autorização do clube italiano para comprá-lo por 15 milhões de euros, mas o Beltrán, depois de pensar, repensar, decidiu que não é hora de voltar à América do Sul. O Beltrán prefere ficar na Fiorentina. Se não for possível, ele vai tentar buscar outro clube no velho continente. Sobre Taremi, centroavante de 33 anos de idade, que já havia estado nos planos do Botafogo algumas semanas atrás. Taremi foi procurado pelo Flamengo, confesso que não entendi muito essa busca. Taremi é ótimo centroavante, mas tem as características do Pedro, aquele centroavante de referência, de área, que fica mais posicionado, não dá muito combate sem bola, não tem tanta mobilidade. E o Flamengo alega que está no mercado em busca de um centroavante que atenda aos anseios e à necessidade do Felipe Luiz nessa parte tática. De qualquer forma, a negociação com o Taremi também está descartada. O atacante iraniano pediu uma quantia muito alta, e a negociação está desfeita, não houve acordo, o Flamengo vai precisar buscar outro centroavante no mercado. Pela manhã já havia contado para vocês sobre a busca do Flamengo também por um goleiro. Pedro Morisca do Curitiba tem sido sondado, tem sido analisado. Gabriel Brazão, que pertence ao Santos, tem conversas iniciais com o Rubro Negro. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Voltamos às 7 em ponto, tem programa do Nicola. Tchau!